Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da cidade de Blumenau e também de toda a região. Inclusive hoje muito especial aqui em Balneário Camboriú, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas vezes essas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma camiseta na cor cinza com a logo do nosso podcast que você já conhece, um coração estilizado, abraçado por duas mãos, e ao centro o nosso microfone estilizado representando justamente o podcast. Quero convidar você para se inscrever no canal no YouTube, não deixe de curtir, de comentar e também compartilhar esse conteúdo para que ele alcance mais e mais pessoas. Também a nos seguir no Instagram, no Facebook, nos acompanhar no Spotify em áudio e vídeo e também lá no TikTok acompanhar os nossos cortes. Quero agradecer os patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você acessa a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações e lá você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando aí 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. Também é o nosso apoiador, o Empreenda SC, um movimento de empreendedor para empreendedor. Lá você vai encontrar histórias, momentos e muita inspiração. É uma forma de comunicar e aprender juntos. Também nas redes sociais, Empreenda SC. E nós vamos conhecer um pouco mais nesse episódio o Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade da UDESC aqui de Balneário Camboriú, que gentilmente está nos cedendo esse estúdio muito legal, muito bacana, proporcionando aí essa nossa conversa aqui. O Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade, LIS, tem por objetivo central apoiar as inovações sociais e a sustentabilidade na região por meio da divulgação de conceitos, projetos e ações em seminários abertos à comunidade e da capacitação de discentes e atores da sociedade civil por meio de oficinas. E para esse bate-papo eu tenho aqui comigo os professores Danilo Melo, Luiz Felipe Heinecke e também a professora Vanessa Simon. Sejam muito bem-vindos, apesar do espaço ser de vocês, mas né, pelo protocolo eu agradeço a que vocês estão aqui conosco. A gente que agradece, Loriberto, pelo convite, pelo diálogo, né? E também pela visita aqui na nossa universidade em Balneário Camboriú. Obrigado. Quem começa se apresentando bem rapidamente? Eu vou começar então. Meu nome é Danilo. Eu sou um homem branco, cabelos curtos, escuro, castanho, olhos também castanhos. Estou vestindo uma camiseta preta com a logo do Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade, que tem alguns triângulos sobrepostos, com alguns nós mostrando a importância das redes, das relações, e faço destaque a isso, por receber nesse momento o Loriberto aqui. Legal. Bem, Loriberto, agradecer a oportunidade. Eu sou o Luiz Felipe, também sou um homem branco, cabelos loiros, já foram maiores do que estão agora, mais curtinho, olhos claros, e também estou com uma camiseta preta com a logomarca do Laboratório de Inovação Social e Sustentabilidade. Eu sou Vanessa Simon, sou professora aqui na UDESC de Balneário Camboriú, sou uma mulher branca, dos cabelos
pintados de vermelho. Tenho os olhos claros, olhos verdes, uso óculos. E também estou com uma camiseta do Laboratório de Inovação Social, o LIS. Que legal. Gente, a ideia é a gente entender aí como é que surgiu a ideia do LIS, quando que ele começou as suas atividades e o que que ele faz, afinal de contas, né? Então, fiquem à vontade aí, quem quer começar com o histórico do LIS. Bem, o LIS, ele nasceu antes até de ser hoje o que é o laboratório, né? De Inovação Social e Sustentabilidade. Hoje ele é um programa que a gente chama permanente na universidade, que é uma ação que ela tem um período maior de existência, uma institucionalidade maior na universidade, mas nasceu como, ou vamos dizer assim, o primeiro passo foi em 2015, quando foi construída uma proposta de um dos laboratórios que faz parte hoje do laboratório, do LIS, no caso, que é o Laboratório de Economia Solidária, né, o LabEcosol. Então, essa foi a primeira ação de extensão que a gente constitui no nosso curso, que até é legal colocar aqui, completou 10 anos, né, em agosto de 24. Então, foi uma primeira ação mais estruturada do próprio curso e que, a partir de 2016, da sua execução, começou a trazer outras possibilidades, né? É interessante colocar que tanto o LabEcosol, depois o LIS, a partir de 2018, né, em 17, né, como laboratório, nasceram de articulações com organizações da sociedade civil, né? Então, o Movimento da Economia Solidária, a gente também tem dentro do laboratório o Laboratório de Inovação em Governo, que também nasce de uma articulação, um diálogo, né, com governos. Então, eles nascem a partir de uma interação da universidade com a comunidade. O foco em organizações aqui da cidade e região. Isso, pegar a região da Ânfrida aí, né? Porque o nosso centro, ele é um centro da Foz do Itajaí. Então, a proposta é que a gente... Claro, estamos em Balneário, então é mais próximo, né? É mais fácil a gente conseguir relacionar com organizações aqui da cidade, mas a gente vem fazendo essa articulação no território da Ânfrida, né? Então, o LIS, ele nasce desse trabalho de economia solidária, depois ele se expande trabalhando com inovação em governo, controle social, então os conselhos, uma interação com o poder legislativo. E um importante ponto que é esse que a gente está podendo ter esse espaço muito legal, né, de poder disseminar a inovação social, que é um trabalho que vem sendo feito desde a criação do LIS em 2017 e potencializando ainda mais com a articulação com as organizações da sociedade civil, né. Então, são 7 anos aí, né, um pouco mais, 8 anos já com o LabEcosol que o LIS vem desenvolvendo suas atividades. A gente tem uma trajetória, né, de articulação. A gente diz que o LIS ele é um guarda-chuva de alguns projetos, né, que tem como foco e objetivo, né, essa articulação, apoio às organizações, dentro de um programa de extensão universitária. E a gente, né, nós três aqui, os professores que atuam no LIS, de um modo geral, a UDESC, né, eu vou falar até de modo mais amplo, apoia muito a extensão universitária. A gente tem um dos nossos tripés, né, da produção do conhecimento, relacionados ao ensino, pesquisa e extensão. A extensão que tem a ver com essa relação da universidade com a comunidade, que não é apenas, né, tem várias visões de extensão, de levar conhecimento, de assessoria, consultoria, que é extremamente importante também, né, mas a gente aposta muito nessa dimensão da produção em conjunto, né, de conhecer a realidade, de trazer essas organizações para dialogar com os estudantes, porque a gente entende que isso faz muita diferença no processo formativo, da importância disso também nas nossas ações de pesquisa, de uma pesquisa que seja engajada, uma pesquisa que traga transformação, né? A gente está falando de... Dá para dizer que é um processo ganha-ganha, né? Todos ganham nessa relação. Sim. Né? Porque a gente está falando de um conhecimento que não está só dentro da universidade, né? A gente tem comunidades com conhecimento, com saberes, né, muito importantes de serem dialogados no processo formal da academia, né? A academia, então, eu acho que cumpre essa função muito importante no nosso contexto. E então, dentro desses eixos, o professor Luiz já apresentou que as duas linhas que originaram, né? Então a gente pensou assim, vamos unir esforços, né, internamente entre os colegas, alguns liderando o projeto de inovação em governo, pensando em formação, capacitação, quais são os grandes desafios, né, dentro do setor público, local, demandas. Então a gente já ofertou oficinas
sobre implementação de políticas públicas, desafios na reprodução de desigualdades, formação e diálogos sobre gestão de pessoas no setor público, enfim, dentro desses eixos e outros. Assim como o projeto que o professor Luiz citou, são 5 dentro do LIS, e a gente atua em conjunto com outro laboratório aqui, que é o Laboratório de Participação e Controle Social, que o professor Luiz Felipe coordena também. Então, a gente tem um laboratório de Economia Social e Solidária, que a professora Vanessa coordena. A gente tem o Disseminando Inovação Social, que o professor Anderson coordena, Inovação Social e Sustentabilidade, que tem por objetivo também promover oficinas, que é um dos... A gente está aqui também hoje em função dessas agendas, né, de eventos, que atrai, então, tanto discentes, que vão ter contato com outros gestores, outros profissionais, quanto as organizações da sociedade civil que trazem suas questões, que apresentam suas contribuições também nesse processo de diálogo. Além do laboratório de mapeamento, monitoramento, de controle social, então a gente tem vários eixos que a gente chama aqui projetos, né? Então a nossa estrutura é um programa de extensão, que tem esse grande objetivo, e a gente vai estruturando nossos projetos com públicos específicos, com suporte e desenvolvendo ações específicas. Que legal. E como é que é assim, como é que vocês têm percebido a participação, tanto do discente, que é importante, né, como você mesmo mencionou, mas também da comunidade, seja por meio das organizações ou mesmo outros interessados, assim. Como é que tem sido essa participação? O pessoal vem meio desconfiado? Como é que é isso? Porque eu vou dizer assim, um pouco do que eu observo, né, em outras situações, outras interações que se busca fazer em termos de oficinas, elas nem sempre visam naquele momento uma possibilidade de solução, ou mesmo de interação, ou disseminação, mas procuram muitas vezes a venda de um produto posterior, né? Então, a gente vai às vezes desconfiado. Eu vou às vezes desconfiado para algum seminário, porque tá certo, eu vou chegar lá e depois no final vem a fichinha assim, agora você se cadastra aqui para receber, né? Ou o curso vai custar tanto depois, a monitoria vai custar tanto depois. Não é o propósito, óbvio, né, da universidade cobrar, mas mais no sentido assim, da interação. Como é que tem sido? O pessoal responde positivamente, participa, né? E como vocês atuam, né, agem em relação à divulgação e chamar também o pessoal para vir. Se puderem falar um pouco sobre, né? Eu? Olha, eu acho que a gente tem uma história, né? Então, esse período, desde 2015, quando tudo começou, deu ao LIS um conhecimento, assim, na região de que é um projeto de extensão da universidade, é um projeto extremamente ativo, né? A gente tem ações todo mês, com certeza, e às vezes às vezes toda semana. Então, por exemplo, de agora que a gente está gravando para o próximo mês, a gente tem evento, às vezes 2, 3 por semana, né? Então, assim, essa atividade nos fez, né, ao longo desse período todo, nos fez ser bastante conhecido na região. Então, a gente consegue, de alguma forma, né, entendendo as nossas limitações e as limitações das organizações da sociedade civil, que a gente tem um diferencial. O nosso curso é noturno, né, e esse contraturno, né, que muitas vezes os nossos eventos são à noite, para que os nossos estudantes, as nossas estudantes possam participar, isso às vezes dificulta a participação das organizações, que estão encerrando o seu expediente quando a gente está começando, né, o nosso. Então, às vezes isso dá alguma distorção, mas isso não impede que tanto os nossos estudantes, as nossas estudantes participem, como as organizações, né? E, a partir dessas relações, a gente já desenvolveu muitas ações que vieram de demandas dessas interações que aconteceram nas rodas de conversas, nas oficinas. Então,
um dos objetivos, né, que a gente traz sempre é para que os nossos estudantes, as nossas estudantes entendam que a administração pública está para além dos órgãos públicos tradicionais, prefeitura, secretaria, né? Que eles também possam atuar de forma importante nas organizações da sociedade civil. E, com isso, abrir possibilidades profissionais para eles, né? E também de estágio, né? E isso é uma vertente muito forte. Então, de alguma maneira, a gente consegue ter um bom retorno, sempre aquém do que a gente gostaria, né? A gente gostaria que todo mundo tivesse condição de participar o tempo todo, assim, porque são ações bem interessantes, mas que aí eu acredito que contempla, não sei o que os professores pensam, mas a gente consegue, de alguma maneira, atender essa demanda aí de... Que legal. A gente tem um desafio, né, de horários, então, e não só de receber, mas também de visitar, né, de participar dos espaços, né, então, em cada uma das áreas eu estou falando aqui, pensando, né, que tem muitas ações, né, e frentes dentro desses eixos que atuamos, então de visita aos conselhos, de visita às organizações da sociedade civil, dentro das agendas que, né, da carreira do professor pesquisador, que é tão desafiadora também. Então, nesses pontos de encontro, os eventos são um momento para a gente encontrar, refletir, dialogar. Temos tido uma boa procura, vejo assim, né, e especialmente com relação a também levantar a partir dessas visitas, das demandas, quais são as temáticas, né, de interesse, de desafios, para que a gente possa modelar as ações, né? Sempre, não é só o que a universidade, nós, professores, pensamos naquele momento, mas é nessa interação, o que surgiu de tema, de desafio, para que a gente possa se engajar coletivamente com os territórios, né? Quando a gente auxilia organizações a escrever um projeto, né? E assim também é na vida acadêmica, muitas vezes a gente vem com aquela ideia, é isso aqui que eu quero fazer. Mas, na verdade, não é o que aquele entorno quer e precisa. E aí você muda tudo isso, né? Sim. Então, buscar essas informações, assim, puxa, quais são as demandas que as organizações têm? Né? Você acaba sendo muito mais assertivo, que às vezes a gente tem uma ideia assim, não, puxa, isso aqui seria legal falar, mas talvez não seja nem o principal naquele momento, né? E para além disso, porque no momento que a gente desenha os programas de extensão, a gente já tem que ter esse desenho, chamar os atores, entender para a proposta, mas ao longo do processo surgem outras questões, outros desafios, outras demandas, né? E a gente está conectado com isso, é muito importante. Um desafio, mas muito importante. Que legal. O desafio é a gente vai e volta, né, nessas relações, né, nesse processo. A gente ganha, e como bem colocasse, ganha e as organizações ganham também. O maior desafio que eu vejo é a questão dos tempos, né? A universidade tem a questão, né, de um tempo de organização. As próprias organizações também têm, né, demandas. E é interessante a gente fazer tanto nós aprendermos com o tempo, né, das organizações, quanto elas também entenderem um pouco da dinâmica da universidade. Então eu vejo que é um processo que a gente também vai construindo essa confiança, essas redes, e que ao tempo vai evoluindo nas próprias ações, né, em expectativas também, que é um ponto interessante, né? Então eu vejo que a gente está bem mais maduro hoje e com uma rede muito maior, né? E ela vai se estendendo, né? De acordo com as demandas que aparecem para nós, né, e que a gente possa juntos deles pensar soluções também, que esse é um grande desafio, e colocar o estudante a desenvolver essas atividades, porque como nós também tivemos essa experiência como estudante, é interessante que o estudante possa vivenciar, né, ou desenvolver de uma solução, ou pensar o problema junto, se colocar no lugar do outro, né? Então é muito interessante para nós, na nossa formação de administração pública, esse processo, né? E o protagonismo é do estudante, é da comunidade, isso é bem interessante, assim, na extensão, né? Então, até nessa linha, eu sou coordenadora dentro do LIS, né, que é esse grande guarda-chuva que o Danilo comentou. Eu sou coordenadora do Laboratório de Economia Solidária Social e Solidária, o Lab Ecosol.
E esse ano todas as atividades do Lab Ecosol foram a partir da demanda do movimento de economia solidária, mais especificamente dentro do CEPESE, que é o Centro de Comercialização de Economia Solidária de Itajaí. Então, ao longo desse ano, né, o que a gente desenvolveu uma trilha de formação, porque para fazer parte do CEPESE, aquela pessoa que quer comercializar ali dentro precisa fazer uma formação. Então, nós desenvolvemos uma trilha de aprendizado para que essa pessoa possa se certificar ali dentro, né? E, além disso, também eles tinham um problema de divulgação do que eles fazem e tudo mais. Então, ao longo do ano, a gente montou alguns vídeos com empreendedores explicando por que chegaram ali, qual a relevância da economia solidária para eles, né? Tem um evento aí de lançamento disso tudo, um vídeo institucional deles, e que a partir de então vai servir de mote, né? Isso tudo, o protagonismo foi extremamente dos estudantes, das estudantes, né? E a gente ficou só realmente na retaguarda, orientando isso, mas quem confeccionou a trilha, quem fez os vídeos, né? Foi todo o pessoal, são os nossos bolsistas, as nossas bolsistas, né? Então, isso é muito, muito rico, porque tanto a organização, né, tem um retorno nesse sentido, de qualificação de algumas coisas que eles têm deficiências, né? E os estudantes aprendem, né, uma série de questões para além da formação formal aqui, né, dos espaços das matérias, das teorias e tudo mais. Então, foi bastante rico esse ano específico para o laboratório, né? Eu acho que é interessante porque dentro do trabalho de consultoria a gente percebe muitas vezes que o problema principal da organização é a captação de recursos. É ter recurso para sua manutenção, para ela dar continuidade nas suas atividades. Só que às vezes são ações menores e periféricas, muitas vezes, que vão ajudar ela a potencializar uma captação de recurso. E aí entra toda essa parte de levar o conhecimento, de trabalhar né, algumas questões mais pontuais, que muitas vezes o próprio gestor da organização não está percebendo. Né? Então isso é muito bom, eu assim, até me arrepio aqui de falar de quão importante é esse movimento para né, o fortalecimento do ecossistema todo, né? Que legal. E a gente está gravando aqui, né, dia 14 de novembro, gente, então assim, muita coisa já vai ter acontecido depois disso, né? Mas só para situarmos aqui temporalmente, né? E o laboratório vai estar envolvido aí com algumas ações aí que estão acontecendo, vão acontecer, inclusive até o final do ano, né? Sim. Eu acho que podemos fazer uma rodada do que temos feito por alguns, né? A professora Vanessa já trouxe um pouco das ações passadas deste ano e em andamento também. Dentro do eixo do LabMap, que é onde eu coordeno, né? O espaço que eu coordeno dentro do LIS. Eu estou coordenador também do programa, mas as minhas atividades dentro do LIS se concentram bastante no laboratório de mapeamento. E quando a gente lançou essa questão, lá atrás, a nossa... eu lembrei quando você citou hoje do objetivo, né? Da história também do podcast, que a gente via necessidade de publicizar dados com relação às organizações da sociedade civil que temos na região, os atores de suporte, quem que participa desses campos de causa. Então, já trabalhamos com alguns outros formatos, por exemplo, com o mapa das OSCs, né, em algum momento, trazendo esse levantamento e outros diálogos. E recentemente a gente se engajou a um projeto de pesquisa aplicada, financiado pela FAPESC, coordenada pela professora Carolina Dion, do Núcleo de Inovação Social na Esfera Pública da ESAG-UDESC, e uma rede, né, de articulação, esse financiamento e também parceria com alguns atores do Estado, né, de secretarias, SCTI, SAS e CEPLAN. Então, essas articulações para que a gente possa
dentro de um projeto piloto, identificar quais são os atores, né, as iniciativas e atores de suporte que atuam no campo da criança e adolescente e da juventude, um piloto de um observatório de inovação social em Santa Catarina, né, em 6 municípios, um para cada mesorregião. Então, em Itajaí, né, com uma parceria dos centros de inovação, a gente tem desenvolvido, e o LIS, junto ao LabMap, né, no seu projeto, tem sido o ator que tem estruturado, trabalhado junto com a equipe do NISP, né, nesse acompanhamento, né, tanto trazendo o levantamento de que organizações são essas, né, onde que elas atuam, descrição sobre suas ações, quanto que suas redes, né, alguns dados sobre essas informações, sobre essas atuações que são tão importantes. Vejo muitas conexões com o que da importância, né, de apresentar isso, e dentro desse eixo de visibilizar essas iniciativas, essas práticas, a gente tem o Disseminando Inovação Social, então onde a gente convida também para a roda de conversas as organizações locais, né, e elas vêm falar sobre gestão de organizações de sociedade civil, desafios, campos de causa. Então a gente tem um público de gestores públicos em formação, né, que independentemente da área que forem atuar, se vão atuar no terceiro setor, se vão atuar aplicar para concurso, alguma área específica, né, de atuação no setor público, vão ter o conhecimento e diálogo com as organizações tão importantes para a gente pensar o ecossistema e as parcerias, né, as parcerias entre o setor público com o setor público ampliado, né, Estado e sociedade civil organizada, né. Então, no LIS, dentro do LabMap, esse é o nosso eixo hoje, assim, do observatório. A gente já fez alguns eventos aqui na região, visitamos algumas organizações, encaminhamos alguns formulários para esse levantamento, né, essa interação, além do diálogo em torno do projeto, para olhar comparativamente, né, essas iniciativas nesses 6 municípios. Que legal. No qual nos engajamos aqui localmente com Itajaí. Que bacana. É interessante que todas as ações que a gente desenvolve, no fim, a gente quer fortalecer a sociedade civil, né? Porque a gente vê que a sociedade civil forte, a gente torna um governo forte também, né? O setor público, né? Essa interação. E nesse sentido que a gente, em 2017, desenvolveu o Laboratório de Participação e Controle Social, que na época a gente chamava até de LIS Controle Social, né? Até pensar a identidade dele, que veio de uma área que a gente tem aqui em Balneário Camboriú. Você que está nos ouvindo aí, vendo a gente, né? Talvez no seu município também tenha uma casa dos conselhos ou alguma área de governo que atua no apoio aos conselhos, em que a gente aproveitou a oportunidade que a gente tinha de uma estudante, né? Que estava dirigindo a casa dos conselhos, e desenvolvemos um programa para fortalecer os conselhos em si, a governança, formação de conselheiros, pensar planejamento, as ações, né? Ajudar, como bem colocasse, às vezes pontos que estão ao nosso redor a gente não vê, que podem melhorar a própria atuação dos conselhos. Nesse sentido, nasceu esse programa, e também ele nasce também a partir de uma interação com a Câmara de Vereadores também aqui de Balneário Camboriú, né? Então, um projeto chamado Vereador por um Dia, que a gente faz um trabalho desde 2017, a gente está na 15ª edição já, né, que é semestral, de um trabalho que os alunos, eles simulam o papel do vereador, né? E não só simulam, mas eles entregam realmente projetos, indicações junto com gabinetes de vereador, hoje com mentoria dos vereadores. Então é um trabalho que a gente vem fazendo e que prepara eles também para entender essa interação com o Poder Legislativo, seja atuando diretamente. E hoje a gente tem assessores dos gabinetes que foram vereadores por um dia, né, trabalhando nessa mentoria, né, que é muito legal. E também, dependendo da área, saber o papel do Poder Legislativo incidido, né, sobre legislações, etc. Então a gente teve essas 2 ações que fizeram nascer esse programa, que é um projeto, uma linha também com o LIS, e que hoje a gente buscou fazer algo diferente, ou vem trabalhando com uma linha de educação política, né? Então, a universidade, como é que ela se conecta com a rede de educação, né? Pensando em rede, né? Então a gente vem trabalhando já, desde a época que o LIS nasceu, ele já vinha fazendo ações de educação política, mas a gente vamos desenvolver um eixo de educação política. Então vem sendo desenvolvendo jogos, né, de administração pública, vem trabalhando, pensando oficinas, palestras para rede pública, formação de professores, nessa linha que ele se projeta a se desenvolver. Então essa é uma linha que a gente está agora desenvolvendo, né, construindo, para poder conectar com a rede, né?
Então a gente tem esses 3 eixos que vêm sendo desenvolvidos, integrando a sala de aula também, disciplinas da graduação, né? Então é muito importante que hoje nesse cenário que a gente tem a questão da curricularização da extensão, Tem o que ter LIS, conexão, né? Não tem jeito. a gente já tem essa conexão nas disciplinas e vem fazendo esse trabalho com os alunos. Então, assim, é muito interessante ver, né? A interação no início é aquele choque, porque muda a realidade da disciplina, né? Vai ter que ter entregas, você vai ter que desenvolver. E no fim, o resultado ou o retorno que a gente tem é fantástico, né? Na formação deles, de que foi importante, que se desenvolveram habilidades, né? Atitudes também, no processo de interação. Então, é muito legal e a gente poder desenvolver esse tipo de ação, né? Que legal. E, bom, nesses anos todos vocês têm algum histórico de onde os discentes foram parar nesse... Porque já teve alguns formandos, né, nesse período todo, assim, né? Foram para onde que eles foram, né? Foram para o setor público, foram para organizações, ou seguiram carreira normal, entre aspas, né? Mas foram ao mercado, né? Sim. Vocês têm alguma coisa disso em relação ao discente? A gente, do LIS, você diz o do curso? Do LIS. Do LIS, que do vocês LIS não tenham temos. Eu não, a gente tem, assim, não temos um estudo sobre Sistematizado, isso. Sistematizado. Né? A gente tem algumas trajetórias, né, em que a gente vê a atuação externa. Lembra do... A gente vai falar muito de pessoas, assim, eu acho que... Enfim, mas temos várias áreas de atuação, né? Mas eu não me recordo agora, Liberto, exatamente. A gente tem, assim, até esse momento, né? Que a gente está... nesse momento de gravação, a gente tem 100 administradores públicos e administradoras públicas formadas pelo campus de Balneário, né? Então, estão por aí, né? Estão por aí. A gente tem nas diversas áreas atuando, né? Governo, sociedade civil, área de cultura, né? O pessoal de produção cultural, a parte de comunicação pública, institucional, no mercado também empresarial, né? Então, o pessoal tem entrado na administração empresarial também e com cargos de mandato, né? Então, o pessoal que está na Câmara de Vereadores, prefeitos. Então, a gente tem uma galera espalhada, né? E é interessante que até a gente está desenvolvendo a ideia de uma rede desses egressos, né? Construir uma alumni, que a gente fala, para poder também mapear e conectar a universidade deles, porque a gente tem, pelo menos no Brasil, a gente não tem essa cultura de manter, né, o egresso conectado à instituição, né? Terminou, vida que segue. Agora vai, né? Vem a próxima leva e vamos embora, né? Então a ideia é a gente dar enquanto curso, né? Agora falando na condição de coordenador do curso, né? Desses vários papéis que a gente tem buscado fazer a gente vai trabalhar nessa perspectiva de reconectá-los, né? Pensando demandas de pós-graduação, mas não só mestrado, doutorado ou lato sensu, mas sim depois de formado, o que tu precisa ainda, né? Então, cursos livres, aperfeiçoamento e trazer eles também, né? Porque estão tendo uma trajetória de vida que pode ser importante pra gente aqui, pros alunos, principalmente. Então, a gente está agora construindo isso. Eu não quis criar aqui uma saia justa, tá? Mas é que eu lembrei de um outro episódio que eu acompanhei, onde, isso na área do esporte, que um aluno de um projeto esportivo, ele hoje é professor junto. Ele foi aluno há 10 anos atrás e de repente ele subiu, né, galgou a ponto de ser hoje um dos professores do projeto. Fazendo uma comparação bem simplista, vamos dizer assim, mas buscar esses egressos, né? Trazê-los assim para participar, até para conhecer o que eles fizeram, né? A partir das experiências que eles tiveram aqui no LIS e no próprio curso, enfim, né? Em um sentido amplo, porque eu também... Isso dá projeto de pesquisa depois também. A gente aplicou isso, Loriberto, um questionário com egressos, né? Também em outro momento. E aí a gente identificou, então, diferentes áreas de atuação. Eu estava tentando resgatar algumas dessas trajetórias, porque daí a gente fica pensando, fulano, ele participou um momento aqui, mas também participou de outro projeto de pesquisa, participou de outros espaços. Alguns foram para a academia, alguns foram para o mercado tradicional de empresas.
atuando em empresas aqui da região, fora também, trabalhando em São Paulo, em outros, fora do Brasil, enfim, como nossos egressos têm se posicionado bem, assim, né? E também no setor público, né? Nos vários eixos que o professor Luiz Felipe já destacou, tanto cargos eletivos, como assessores, como concursados, né? Então, a gente tem um evento daqui a algumas semanas, já vai ter passado quando for ao ar, mas que vai reunir, o professor Luiz Felipe tem organizado esse encontro com os egressos, que pra gente é muito importante para ter essa escuta também, porque a gente é aplicado um questionário lá atrás, questionário você sabe, a gente tem uma taxa de respostas, né, não é um censo, assim, então ter esse retorno também atualizado e contínuo é bastante importante para a gente, e vamos adicionar isso como um acompanhamento também dos projetos, porque é um eixo interessante. Eu fiquei pensando aqui que pode ser um elemento bem importante para a gente acompanhar. E o LIS tem uma característica que eu não vou falar dos egressos, mas no nosso centro a gente tem administração pública e temos engenharia de petróleo, né? E o LIS é um projeto, é um programa que os nossos bolsistas, as nossas bolsistas, vêm dos dois cursos. A gente não tem exclusivamente bolsistas da administração pública, né? E essa interação entre eles também enriquece, né? Porque as discussões entre eles, cada um apresenta, né, a sua perspectiva de alguma coisa, então, naquilo que a gente estava falando do processo formativo e tudo, a própria interação entre os dois cursos, né, porque a engenharia de petróleo é integral e a administração pública é noturno, então eles poucos se veem aqui no campus, né, mas no programa, no LIS, eles trocam bastante. E isso enriquece também, né? E a gente tem, né, retorno, assim, de alguns que já passaram pelo LIS, de uma área ou de outra, que dão um feedback bem positivo nesse sentido, né? Da experiência como bolsista do laboratório, como mudou um pouco a relação, o olhar, né, que eles têm para uma série de causas, uma série de aspectos, né? Após, né, esse período aqui. Então, acho que isso também é um diferencial, assim, que o laboratório, o LIS, o programa todo tem, como um todo. Que legal. Gente, o papo está muito bom, mas a gente está com a agenda bem apertada também. E eu vou fazer uma rodada final, assim, para cada um deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando até aqui. Pode ser? Começamos. Professora, pode fazer primeiro. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né, de levar o que a gente faz aqui, o que a gente desenvolve para os seus ouvintes, para as suas ouvintes, né, principalmente que é um pouco deslocado do nosso local aqui. Então, agradecer essa oportunidade e convidar, né, que as pessoas deem uma olhada no que a gente faz. A gente está aí nas redes sociais, depois eles passam os detalhes melhores, são melhores nisso do que eu, mas verificar isso e participar, né? Eu convido que as pessoas venham, conheçam, participem das nossas oficinas, das nossas rodas de conversa. Como eu disse, a nossa agenda é cheia, então, assim, não vai faltar oportunidade das pessoas, e temas, né? Não só, a gente não é monotemático, então, os temas são os mais diversos, e o retorno que a gente tem das pessoas que né, frequentaram os nossos eventos, as nossas oficinas e tudo mais, foi bastante positivo. Então, que venham, que aprendam um pouco conosco, mas que também deixe um pouco da sua contribuição aqui para a gente enriquecer o programa. Obrigada. Maravilha. Bem, agradecer também por a gente ter essa oportunidade de poder conversar com tantas pessoas, né, que vão estar nos ouvindo, e depois espero que interajam com a gente também, né? E que dizer que o LIS é da região, né, da ANFRE, pertence aos catarinenses, ao Brasil, né, porque a gente tem interações com muita gente aí que também tem desafios como nós aqui, né, então a gente se coloca à disposição. Acho que é muito importante essa interação e é fundamental para a formação do estudante universitário, essa interação com a sociedade, com a realidade. Então apareçam, né? Venham para os nossos eventos, interajam com a gente nas nossas mídias sociais e tragam desafios para a gente, né? Que é importante esse processo de construção conjunta, para, como bem colocasses antes, a gente poder ter assertividade, ou seja, né, desenvolver ações com relevância, com impacto.
Então essa interação é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com vocês nesse momento. Legal. Queria convidar, já que foi citada a questão das redes sociais, né? A gente tá no Instagram, instagram.com/lis, liss.udesc, UDESC. Lá vocês encontram os eventos, os nossos links, né, para formulários de inscrição, o que a gente está fazendo para acompanhar mais as nossas ações. E quem se engaja com transformação social, quem se engaja com organizações da sociedade civil, com causas, aqui na região, se conectem conosco, participem, vamos dialogar. Esse é um convite para todos e todas que nos assistem aqui. Muito obrigado, Loriberto, Que legal. por nos receber no teu podcast, a gente por te receber aqui, a gente está muito feliz. Sim, é verdade. De novo, né, a gente está gravando aqui no estúdio da UDESC, Balneário Camboriú, e bem especial. E assim, se não fosse agenda apertada, a gente continuaria, né? Mas eu já quero assim me convidar para a gente fazer uma segunda rodada. Claro. Legal. Convite aceito. Tá? Com certeza. E depois na descrição a gente coloca todos os, né, o endereço, né, o Instagram. E agradecer, professora Vanessa, professor Luiz, professor Danilo, né, Será também sempre por bem-vindo. esse bate-papo. E antes da gente encerrar, eu ainda quero duas coisinhas. Eu vou deixar uma camiseta do podcast para vocês, mas não é para vocês. É para vocês sortearem ou num evento Tá. Opa! ou entre os bolsistas. Legal. Tá? E com o compromisso de que quem ganhar, marca lá o Dádiva e Gratidão Podcast Com certeza. para a gente, né, poder acompanhar aí por onde tá andando a nossa Muito camiseta. obrigado. Obrigada. E todo o nosso episódio, né, a instituição, o movimento ganha também uma lembrancinha que é um mousepad Opa. do nosso... Aí sim, esse é do uso de vocês. Façam um rodízio depois. Legal. Obrigado. Mas fica como uma lembrança para vocês Muito obrigada. também. Muito gentil. E assim a gente encerra esse episódio e agradeço pela participação aí. Não deixe de curtir, de compartilhar e comentar também o que você, as suas impressões a respeito do LIS, e não deixe de se conectar a eles também. E sigam as nossas redes sociais aí que vocês já conhecem. E a gente se vê no próximo. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais.